Fala, Alminha, você é aquela pessoa que quer tudo pra ontem, quer que as coisas aconteçam imediatamente, e aí depois você acaba sofrendo com isso. Porque quando a gente quer as coisas no nosso tempo e elas não acontecem, a gente fica muito frustrado. A gente fica com mais ansiedade ainda, sem entender por que aquilo ainda não aconteceu, o que falta. Parece que você tá fazendo de tudo, mas as coisas não acontecem no tempo que você precisa muitas vezes. Ou parece até que tá demorando, sabe? Será que um dia as coisas vão mesmo acontecer? E aí hoje eu quero trazer essa reflexão sobre esse imediatismo que muitas pessoas sofrem. Eu sofro com isso também. A partir de um livro que ontem eu li e achei muito legal, um livro do Augusto Cury chamado O Mestre da Sensibilidade. Ele faz aqui uma análise da inteligência de Cristo. E já é bem controverso, principalmente nesse mundo dos psicólogos, porque ele se atém justamente ao lado psicológico de Cristo. Não é falando de religião alguma, mas falando sobre a inteligência dele, como que ele usava a vida dele, as palavras, como que ele escolhia os artifícios para que então influenciasse as pessoas de forma inteligente. E aí vamos falar do imediatismo, então. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você precisasse acender uma fogueira, o que você faria? O que você escolheria? Você escolheria sementes ou você escolheria a madeira, a lenha? Bom, provavelmente você escolheria a lenha, que é muito mais provável que o fogo ia sair rápido ali, né? Pois é, essa não foi a escolha de Jesus. Ele escolheu as sementes. E ele fez isso com o propósito de que fosse duradouro. Ele escolheu as sementes porque a partir da semente você consegue plantar uma árvore. E depois dessa árvore você consegue muita lenha. E essa lenha pode queimar eternamente por muito tempo. E é o que a gente vê acontecendo com os ensinamentos dele. Às vezes a gente quer tudo para ontem, a gente quer esses aplausos de agora, essa recompensa de agora, mas quando a gente fica com essa perspectiva, às vezes a gente não consegue ir muito para frente. Sabe, existiu já na Terra uma época em que os filósofos falavam muitas coisas, inclusive Nietzsche falava Deus está morto, e muitos desses filósofos a gente nem sabe quem são. E de outra forma, Jesus que usou uma estratégia diferente, que foi o de usar as sementes para plantar uma nova consciência nas pessoas, ele conseguiu um feito extraordinário que até hoje as pessoas conseguem falar sobre isso. E por que isso poderia ser útil para a gente? Porque quando a gente tem a consciência de que a gente está plantando algo, a gente consegue fazer a diferença. Começando pela nossa vida, né? É um processo. A natureza ela não dá saltos, ela vai acontecendo. E se a gente sabe que está plantando, daqui a pouco a gente vai colher. Mas então a gente tem que estar confiante desse nosso plantio, do que a gente está fazendo agora, porque a mudança vai se operando. O nosso futuro ele não é construído lá. O futuro nunca vai chegar. O que vai sempre existir é o que existe agora. Então, que passo você está dando agora? Porque hoje a gente vive um desafio muito grande. As pessoas têm facilidade de falar do externo, da vida do outro, mas pouco ela consegue falar sobre si. Talvez só em algum raro momento em que ela fale na terapia. A nossa dificuldade hoje é ter o pensamento crítico, justamente porque a gente quer tudo para ontem. A gente não quer mais esperar pelos processos. A gente não quer esperar pelo bolo que está crescendo ali no forno. A gente quer o bolo pronto. Essa velocidade da informação acaba prejudicando a nossa vida. Eu fiquei meditando sobre isso porque eu achei tão interessante essa questão da gente conseguir semear para que depois a gente colha e a gente tem tanta ansiedade. E aí, eu como boa espírita, fui lá no Livro dos Espíritos e achei umas perguntas que tinham a ver com esse tema e com essa nossa ansiedade das coisas acontecerem, da gente chegar nessa felicidade. E aí tem uma questão que é 920 que fala assim, ó: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E a resposta é a seguinte: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então, quer dizer que aqui a gente nunca vai ser feliz?
vai ser uma felicidade relativa, porque aqui a gente está num lugar em que a gente precisa passar por provas. Essas provas nos capacitam para mudar de nível. Nenhum aluno muda de série se ele não passar pela prova. E você pode reparar que algumas situações a gente enxerga até como um karma. Parece que você já viveu isso várias e várias vezes. O negócio está no seu aprendizado e em reconhecer que aquela situação ali em específica está sendo uma prova. E como que você vai lidar com ela? Vai ser da mesma forma? Você vai reagir da mesma forma? Ou você vai usar uma estratégia diferente? E aí eu achei outra pergunta que eu achei muito legal também, bem interessante, que eu marquei aqui, que é a 928 e que pode ser a causa de nossas frustrações também aqui na Terra e que pode ter a ver com esse imediatismo. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação. O que está falando? Às vezes a gente tem certas aptidões, a gente tem uma predisposição a fazer determinada coisa. E será que quando a gente não faz isso, que a gente já tem uma tendência, será que seria por conta disso que a gente não está feliz, que a gente não está seguindo essa vocação? E aí a resposta é verdade. Ele poderá sempre tornar-se útil na medida das suas faculdades. Muitas vezes a gente usa as nossas aptidões, tornando útil a nossa inteligência, né? E isso nos dá prazer. Só que nem sempre isso é possível, a gente usar uma vocação tendo em vista as nossas necessidades. E aí fala, e depois o amor próprio impede o homem fracassado de procurar um recurso de uma profissão mais humilde, porque ele se vê como sendo humilhado. E às vezes esse excesso de orgulho faz a gente ficar num lugar de frustração, porque, por exemplo, eu não posso trabalhar com o que eu gosto, com o que eu tenho vocação. Mas aí meu orgulho é tão alto que aí eu não aceito nenhum outro tipo de trabalho, né? Eu acho que isso é uma forma de humilhação, quando na verdade isso está me capacitando quanto a uma virtude que é tão necessária, que é a resiliência, né? Que é a força de vontade em passar por essa etapa para que eu chegue em algo que eu desejo. Então, assim, tudo é providencial para que a gente esteja nesse caminho evoluindo. O que não pode acontecer é eu desistir, é eu ficar desanimado porque o que eu desejo não aconteceu e aí eu paro. E aí eu fico, nossa, tudo é tão injusto. Eu sou uma pessoa que devia estar num lugar e estou em outro. Tem gente que está tão feliz, né? E eu tô aqui. Mas aí tem uma outra pergunta aqui que eu não achei agora, mas fala justamente disso. Se a gente conseguisse alinhar as nossas necessidades, né, reais, porque às vezes a gente fica frustrado também porque vai aumentando as nossas necessidades e a gente não consegue suprir, e é isso, dá uma frustração, obviamente. E aliado a isso, vem um pouco de inveja, que é a gente olhar para a vida da outra pessoa que parece que está acontecendo e a nossa não, a nossa está estagnada aqui. Mas para isso, a gente deveria enxergar a fundo também, que é o que a gente não tem capacidade. Por exemplo, vai saber que aquela pessoa que parece que está vivendo uma vida de realização, de felicidade, vai saber o que aguarda essa pessoa ali para viver. Porque quando a gente olha de longe, né, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas a gente não sabe as provas individuais pelas quais cada pessoa vai passar. A gente consegue enxergar mais aqui, ó, o que eu estou vivendo. O que eu preciso tirar é o aprendizado. O que eu estou aprendendo com essa frustração que eu estou tendo agora. Será que não é o momento de eu pensar numa estratégia diferente? O que eu poderia fazer hoje para que eu conseguisse modificar um pouquinho que seja o meu amanhã? Às vezes eu não consigo fazer tudo o que eu gosto, mas eu consigo tirar pelo menos uma pequena parcela do tempo para fazer algo. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam, eu não tenho tempo nem de ler. Mas se isso não é prioridade para você, você não vai conseguir nunca ler. Então, assim, a primeira hora do dia é uma hora que a gente está, por exemplo, com muita energia. O que eu poderia fazer para mim? Para que eu conseguisse ir um pouquinho mais à frente, desejando realizar os meus passos. Porque é isso. A lição do imediatismo é a semente. É a semente que eu vou plantar e que ela pode demorar um pouquinho, né, para frutificar. Mas daqui a pouco vai ter a colheita. E daqui a pouco essa chama da realização vai existir. E ela vai ser muito mais consistente. Porque ela não vai ser abalada facilmente. Não vai ser algo que vai existir aqui agora e vai acabar. Ela vai perdurar.
Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você nesse momento. Se você gostou desse tipo de assunto, por favor, curta, se inscreva, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!